Meus amados irmãos, graça e paz. Ontem, infelizmente, no nosso estudo, eu acabei esquecendo de levar algumas ferramentas, inclusive o gravador, e eu percebi que o nosso irmão Júnior, ele tentou gravar, mas não foi possível fazer a gravação do nosso estudo de ontem. Então, por essa causa, eu estou preparando aqui uma pequena síntese, daquilo que foi o nosso estudo de ontem. É verdade que, infelizmente, é impossível reproduzirmos tudo aquilo que o Senhor nos concedeu em realidade ontem. Mas eu vou tentar passar para os irmãos, pelo menos, aquelas coisas que nós nos preparamos para ministrar lá ontem. Nós temos estudado nesses dias sobre os dias da criação e aqueles personagens do livro de Gênesis que nós consideramos ser os heróis da fé, ou serem aqueles personagens que realmente representa-nos naquela linha de comunhão com Deus, Então nós temos Abel, nós temos Enoque, nós temos Noé, depois nós temos Abraão, Isaac, Jacó e José. São 7 personagens para 7 dias. É claro que nós sempre consideramos tanto os personagens como os acontecimentos que eles viveram e como as pessoas que conviveram com eles. Por exemplo, é impossível nós tratarmos do assunto de Abel e não tratarmos de Caim. É impossível nós tratarmos da vida de Abraão e não tratarmos de Sara. É impossível nós falarmos de Jacó e não tratarmos de Labão, de Esaú e de todo aquele entorno em sua volta. E com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, nós pretendemos estar fazendo esse estudo que não é nada original, viu? Nós estamos sobre os ombros de irmãos do passado, que também estudaram assim o livro de Gênesis. E pelo menos eu acredito que é de muito proveito fazer esse estudo. Então, é uma das abordagens que nós temos do livro de Gênesis, E nós já começamos. A nossa intenção hoje, que foi o que nós estudamos ontem, é estar passando para os irmãos alguns detalhes sobre o terceiro dia da criação e as águas do dilúvio. Mas quando eu estava fazendo o estudo, o próprio Espírito e a própria palavra nos acrescentou uma outra porção também de doutrina das Escrituras e de experiência cristã, porque nós temos o terceiro dia da criação, as águas do dilúvio e o batismo. Então nós encontramos agora vamos dizer assim, uma ordenança que nos é dada para a igreja, o batismo. Então nós vamos encontrar aí nessas figuras um tipo, que depois no batismo nós vamos encontrar a realidade. Então, ontem nós não concluímos, faltou o aspecto do batismo ser discernido e esmiuçado um pouco melhor. Penso que nós vamos necessitar de mais uma reunião para concluir o assunto do terceiro dia. Mas, como nós estamos juntos e ontem faltaram vários irmãos, então eu vou fazer esse resumo, principalmente para o coração dos irmãos que faltaram ontem. Nós estamos estudando os princípios no livro de Gênesis, Então, primeiro nós vimos que Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Quando nós chegamos no verso 2, encontramos a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então nós podemos dizer assim, a nível de geologia, nós encontramos a criação de Deus, céus e terra, que Deus criou para sua glória. Então nós encontramos uma situação de caos, de vazio, de desuniformidade, E depois nós encontramos Deus vindo, manifestar sua glória em meio às trevas, em meio ao caos. E esse é o primeiro dia da criação, E ele é marcado pela chegada da luz
e pela separação entre a luz e as trevas. E quando estudamos esse assunto, né, comentamos com os irmãos que o Senhor assim fez conosco. Nós fomos criados por Deus com um propósito maravilhoso, mas por causa do pecado de Adão, toda a humanidade caiu. E nós nascemos e vivemos em um mundo sem forma e vazio, até aquele bendito dia em que o Espírito de Deus trouxe essa realidade para nós, né? Haja luz. E a partir do momento que a luz resplandeceu em nosso coração, então começou a haver a separação entre a luz e as trevas. E olhando por esse ângulo, nós vemos que Gênesis 1 não tem uma finalidade apenas histórica, mas está muito rica em princípios para a nossa caminhada cristã. Então, na criação do primeiro dia, como nós já vimos, né? O Senhor disse assim, ó, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Ou seja, nos dias da criação, eles começaram à tarde, eles passaram por uma noite e depois houve, né, um amanhecer. E esse princípio deve percorrer a nossa vida e a vida de todos os nossos irmãos. Né? A vida do cristão nem sempre será, né, sol de brigadeiro. Todos nós passaremos por algumas noites, mas nós temos uma expectativa, né? Que sempre que vem a noite na nossa vida, não importa quanto tempo ela vai durar, a alegria virá pela manhã. Essa é a nossa esperança. Então, nesse primeiro dia, nós colocamos ele em conexão, né, ao primeiro dia da nova criação, e também nós colocamos ele em conexão à vida de Abel. Nós descobrimos lá, né, Abel e Caim. Abel representando a luz e Caim representando as trevas. Enquanto só havia trevas, estava tudo certo, mas houve um momento em que a luz raiou. E quando a luz raiou, houve perseguição e separação, porque as trevas não vivem com a luz. Bom, então nós tivemos já o estudo sobre o segundo dia. E como já vimos, né, no segundo dia há uma separação daquilo que é do céu e aquilo que é da terra. Temos as águas de baixo, as águas de cima. E para esse segundo princípio, nós temos um segundo personagem, Enoque, né? E nós vimos que esse nosso irmão, esse herói da fé, ele nos dá muita luz sobre esse aspecto de vivermos uma vida celestial. E ele não viveu em qualquer período. Ele viveu no período do reino da morte. Então nós podemos dizer assim, enquanto a morte reinava, naquele período de trevas, houve um homem que descobriu a necessidade de viver pelos céus. Então é maravilhoso isso, né? Saber que houve um homem, um descendente de Adão, que andou com Deus. E porque ele andou com Deus, ele já não era, porque Deus o tomou para si. Então esse é o segundo dia, onde nós vimos, né, essa separação entre as águas da terra e as águas do céu. Ou nós conseguimos enxergar na vida de Enoque essa separação entre um homem da terra e um homem do céu. Assim como no segundo dia o Senhor separou águas e águas, também no segundo personagem o Senhor separa uma vida com relação às coisas da terra de uma vida com relação às coisas dos céus. E então, né, nós chegamos no terceiro dia. Agora, o terceiro dia, nós descobrimos que nesse mundo de morte, tudo é carnal, tudo está corrompido, o homem está pervertido, seus pensamentos são continuamente mal. Se isso não bastasse, né, a corrupção atinge tamanha proporção que até mesmo há uma mistura entre os celestiais e os terrenos, e isso está ocorrendo de forma tão absurda e inaceitável por Deus. E então, né, nós temos esse evento conectado com o terceiro dia.
Devido à terra ser tirada da água e Deus ter povoado a terra com o reino vegetal no terceiro dia, agora nós precisamos encontrar, né? Nós precisamos ver isso claramente, né? A conexão que há entre essa obra do terceiro dia, quando Deus tirou a terra da água e produziu o reino vegetal, dos dias de Noé, e como que isso se conecta, né? Como que o dilúvio e aquela nova terra e aquela nova vida se conecta ao terceiro dia, e aquele velho mundo que estava submerso na água e necessitou ser tirado da água para que o reino vegetal viesse à existência. Então nós podemos dizer assim, né, que o Senhor não trouxe só o reino vegetal, Ele restaurou todas as coisas, mas por causa da carnalidade, do pecado do homem, o Senhor precisou trazer esse tipo de juízo à terra, ou seja, colocá-la de volta na sua posição original, para debaixo das águas, para poder trazer morte para todo ser vivente sobre a terra e então recomeçar, ou seja, começar tudo novamente. Essa é a experiência do dilúvio. Agora, já pegando um gancho aqui, trazer para os irmãos o que nós vamos falar na próxima reunião, né? Nós temos que entender que da mesma forma, né, assim deve ser a experiência do novo nascimento. Antes de recebermos do alto uma nova vida, o Senhor precisa colocar na morte tudo o que é nosso, tudo o que pertence ao velho mundo, tudo o que pertence ao velho homem, para que ele tenha essa liberdade, ou esse terreno, onde a vida de ressurreição possa produzir um novo homem, possa produzir um novo fruto, possa produzir uma nova semente. E esse é o assunto, né, de Gênesis 3. Vamos lá, vamos fazer a leitura então. Vamos fazer assim, vamos fazer como a gente fez ontem. Antes da gente começar lá em Gênesis 3, nós encontramos lá em 2 Pedro 2 versículos que conecta esses dois mundos, a terra debaixo da água de Gênesis 3 com a terra condenada pelo juízo do dilúvio em Gênesis 6. Esse texto se encontra em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha só, ele vai nos dizer assim: eles voluntariamente ignoram isso. Quem são eles? Então aqui, né, Pedro está falando que nos últimos dias surgiria, né, homens ímpios que fariam chacota da palavra de Deus, que brincaria com as coisas de Deus. E eles diriam assim, né? Ah, Jesus não vai voltar não. Onde é que está a promessa da vinda dele? Olha só quanto tempo vocês estão falando isso e nada acontece. Quantas pessoas que falaram isso já morreram e nada acontece. Então, né, são esses homens. É sobre eles que Pedro está nos falando. E ele diz assim: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Isso é Gênesis 3. Agora, olhem só o que vai dizer o versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Quais coisas? Quais coisas Pedro está falando? Ou quais coisas o Espírito Santo está falando conosco? Né? O Espírito Santo está dizendo para nós que antes do dilúvio houve uma geração muito parecida com essa, que ignora que tudo que existe foi criado pela palavra e que pela palavra Deus retirou essa terra que nós estamos pisados da água e que ela subsiste sobre as águas por causa da palavra de Deus. Então o texto diz assim, né? Pelas quais pereceu o mundo de então, ou seja, aquela humanidade corrompida carnalmente, que só pensava mal o tempo todo, ela perdeu de vista que Deus estava por trás da obra da criação
e que Deus era o sustentador de todas as coisas. E o Senhor, como punição daquela insanidade, ele trouxe o juízo do dilúvio. E o texto de 2 Pedro continua dizendo que Deus fez uma promessa que não destruiria mais a terra com água, mas que essa mesma terra que foi tirada da água está reservada para o fogo. E esse tipo de juízo deve realmente alertar o nosso coração para a real condição desse mundo de Bob no qual nós vivemos, né? Iludidos com as coisas que cada dia tenta nos convencer de que nós estamos errados e de que ele está certo. Vamos lá então. Aqui nós vimos aqui no texto, né, que o assunto de Gênesis 3 e o assunto de Gênesis 6 estão aqui intimamente juntos, ó, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Agora, se nós voltarmos em 1 Pedro, apenas algumas páginas da nossa Bíblia, né? Mas se nós voltarmos na primeira epístola de Pedro, também no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, aí nós vamos ter aquela correlação entre o dilúvio e o batismo. Olha que maravilha. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas, se salvaram pela água. E aí olha o que ele diz no verso 21, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Olha só, ele está dizendo que o dilúvio é uma figura e que o batismo é uma realidade. Agora a gente precisa entender muito bem isso para não cairmos na heresia da salvação batismal. Agora, para a gente compreender bem isso, nós vamos ter que estudar esse assunto numa próxima reunião. Mas olha só o texto, presta atenção o que diz o texto, que o próprio texto nos liberta de atribuirmos ao batismo coisas que não convém. Olha só, ele vai dizer assim, ó, não no despojamento da imundícia da carne. Ou seja, ele não está falando de regeneração batismal. Não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, o batismo, ele provém de uma boa consciência para com Deus, de alguém que creu, né, que em Jesus o juízo foi derramado, que na morte do Senhor nossa morte também morreu e que na ressurreição do Senhor nós recebemos dele uma nova vida. Essa é a base do batismo, ou seja, quando nós somos batizados, nós estamos obedecendo a Deus e a sua palavra, e nós estamos deixando para trás uma velha história, um mundo de morte, uma carne corrupta sob o governo das nossas vidas e todas as outras coisas mais, não por causa do efeito da água, mas por causa do efeito da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, porque o nosso coração está cheio de fé de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, então nós vamos às águas e nela somos sepultados e somos ressuscitados em novidade de vida, não pela água, mas pela consciência, pela boa consciência para com Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o verso 21, né? Através da ressurreição de Jesus Cristo. Então eu vou ler novamente, né? Para que não fique nenhuma confusão. Que também, como uma verdadeira figura, ou seja, o dilúvio, agora vos salva o batismo. Aí ele vai dizer assim, ó, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que todas as nossas experiências espirituais, elas estão baseadas
na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não está baseada naquilo que nós fazemos. Nós entendemos que o segundo passo da fé é recebermos o batismo, mas não atribuímos ao rito aquilo que Cristo mesmo fez por nós. Nós recebemos o batismo como uma realidade espiritual, de que porque nós morremos com Cristo, nós também somos sepultados com Ele, né? Nós estamos sepultados com Ele. E agora não pertencemos mais a esse mundo condenável diante de Deus, mas nós estamos em Cristo, sendo transportados para o reino do Filho do seu amor, né? Que espiritualmente falando já está apresentado a nós, mas que brevemente será manifestado a todo esse mundo, da mesma maneira que depois do dilúvio Noé pôde colocar os seus pés em um novo mundo, restaurado por Deus. Ah, que maravilha será aquele dia, quando nosso Senhor voltar, e nós também podermos entrar no seu reino e experimentarmos um novo mundo, governados por Deus. Mas hoje, pela fé, pelo Espírito, nós já fazemos parte desse novo reino, desse novo mundo, que é a vontade de Deus para nós. Muito bem, então nós vamos avançar um pouco, né? Olhando para essa conexão direta entre o dilúvio e o terceiro dia da criação. Aqui no terceiro dia da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar o seguinte: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, o dia terceiro. Nós podemos tomar uma palavrinha aqui para comparar aquela terra debaixo da água, ou pelo menos uma frase. E nós vamos chamar aquela terra que o Senhor tirou de debaixo da água no terceiro dia, desse termo, tá? Para fora da morte. Por que isso? Porque naquele estado em que a terra se encontrava, mergulhada nas profundezas das águas, não haveria qualquer condições dela produzir vida, frutificar, dar semente, dar variados frutos. Mas o Senhor tirou a terra das profundezas do abismo e fez aparecer a porção seca. Essa foi a base. Essa é a terra tirada da água que no meio dos mares subsiste. E ela representa o quê? Ela representa a nossa nova vida, que foi tirada da morte. Ao lermos Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, isso lá é muito claro, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós andávamos antes segundo o curso do mundo, segundo o príncipe desse mundo, segundo a vontade da carne, segundo a vontade dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira, como os outros também. O que é isso? Isso é uma vida submersa na morte. Assim também nós estávamos. Agora o Senhor diz, né? Agora é o Senhor que diz, né? Faça aparecer a porção seca. E assim o Senhor retirou a terra de dentro da água. Agora o Senhor diz: isso é bom.
Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor retirou a terra de debaixo da água. Ou seja, mesmo havendo luz, mesmo havendo separação entre luz e trevas, mesmo havendo separação entre as coisas da terra e as coisas dos céus, a terra estava submersa. Agora não mais. Agora que ela é tirada daquele abismo, ela pode desfrutar dessa restauração da luz, dessa restauração da posição daquilo que é do céu e daquilo que é da terra. Glória a Deus. Assim é a experiência cristã normal, né? Primeiro o Senhor preparou todas as coisas, depois Ele nos chamou do nosso abismo para a sua maravilhosa luz. Agora o Senhor diz: isso é bom, e em seguida Ele vai trazer à existência o reino vegetal. Sabe, irmãos, o reino vegetal está muito correlacionado com semeadura e colheita. E a gente precisa aprender isso já, como filhos de Deus. Já que estamos fazendo essa correlação, a gente tem que aprender a fazer isso já. Sabe qual que é a grande diferença da pregação do Evangelho para a cristianização? Sabe qual que é a diferença disso, tá? A pregação do Evangelho para a cristianização é que a pregação do Evangelho, ela vai chegar nas trevas e ela vai trazer luz. E ela vai chegar nas trevas e ela vai fazer separação entre aquilo que é do céu e aquilo que é da terra. E ela vai trazer das trevas aquilo que estão submersos na morte, ela vai trazer para a vida. E só depois que a vida for revelada, que a vida for experimentada, que a vida for contemplada, que haverá a possibilidade de frutificação e de muita vida. Agora, a cristianização, ela não faz nada disso. A cristianização é como se nós estivéssemos tentando produzir vida debaixo da água, tentando produzir frutos debaixo da água, tentando levar lá para o abismo onde o homem se encontra leis, regras, normas, princípios que são impossíveis de serem vividos pela velha vida ou pelo homem morto. Então, irmãos, realmente nós precisamos abrir mão dessa ideia de cristianização, até mesmo dentro dos nossos lares. Nós precisamos abrir mão dessa ideia de cristianização. O que é cristianização? É você catar os princípios cristãos, as leis de Cristo que foram dadas para que a nova criatura produzisse frutos e tentar enfiar a goela abaixo de homens ímpios, mortos nos seus delitos e pecados. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Que o Senhor abra os nossos olhos sobre essa realidade. Muito bem, mas vamos continuar, né? Porque isso eu penso que eu não falei ontem. Então vamos continuar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre uma especulação científica que aprendemos ainda quando era crianças, né? Nós aprendemos que toda a vida vegetal depende da luz do sol e do ciclo da lua. Essa é a forma que aprendemos a pensar. Mas podemos afirmar pela palavra de Deus que ao terceiro dia os dois grandes luminares ainda não haviam aparecido, mas a luz da vida que estava ali produziu as ervas, as flores, as frutas e toda a sementeira pela palavra de Deus. Isso deve nos ensinar que o nosso Deus pode criar as coisas do nada. Ele não depende da nossa tabelinha de regras, do nosso ciclo, do nosso modo de enxergar as coisas, né? Então, quando a gente descobre pela palavra de Deus que antes do sol aparecer, antes da lua aparecer e estabelecer a sua rotina sobre a terra, o reino vegetal já estava aqui. Aí você que é cientista, você vai colocar suas duas mãos na cabeça e vai dizer assim: como? Não é possível! Não é possível para nós, mas para Deus nada é impossível. E eu penso que essa verdade está aqui muito bem escrita e escondida da maioria dos leigos, que é para que aqueles que creem na palavra de Deus saibam que para o Senhor nada é impossível. Muito bem.
Se ele disse haja, agora está aí. Agora, a conexão dos eventos nos leva a ver que o grande objetivo do dilúvio foi separar aquilo que estava morto da nova vida. E essa figura deve ser vista junto com o batismo. Irmãos, o batismo como ritual jamais poderá substituir a obra do Senhor Jesus na cruz. Na verdade, vivemos dias onde se tem dado uma outra conotação sobre o batismo. Todavia, precisamos, da luz da palavra, ver isso, que todo aquele que crê no Senhor Jesus e é salvo, necessita passar por esse sacramento de ser tirado das águas. Por quê? Porque de fato ele passou por dentro da morte do Senhor Jesus e está agora do lado de lá, o lado da ressurreição. O que significa a ressurreição? Agora a morte ficou para trás. O mundo condenável foi destruído pelas águas e à frente temos uma nova vida, à luz da palavra de Deus. Esse é o terceiro dia da criação. Ao entrar na arca, Noé e sua família condenaram o mundo antigo. O Senhor fechou aquela arca por fora. Por que ele fez isso? Para que aqueles que estavam lá dentro experimentassem segurança em meio ao grande juízo de Deus, que foi derramado sobre todos os que habitavam esse mundo. Tudo que estava do lado de fora se perdeu. Tudo que estava do lado de dentro se salvou. Que contraste! Assim será conosco, irmãos. O Senhor está edificando a sua igreja com a vida de ressurreição. E nós estamos seguros em Cristo, dentro dele. Daqui a pouco, tudo nesse mundo irá perecer, como o mundo antigo. Ao estudarmos os textos com relação à vida de Noé e o dilúvio, essa é a síntese. Aquele mundo antigo que caiu no pecado também caiu na carnalidade. E por causa da carnalidade, aqueles homens se tornaram continuamente maus, totalmente reprovados por Deus. Então o juízo foi necessário para que a vida permanecesse. Irmãos, uma coisa que a gente destacou ontem e que eu tenho visto com muita clareza é que aquele mundo pré-diluviano não possuía leis. E por causa disso, aqueles homens não demoraram muito para chegar nessa condição de total perversão, de total depravação, de total distanciamento do propósito para o qual eles vieram a existir. Hoje, nós vivemos em um mundo com leis. Nós temos as leis de Deus. E nós olhamos para os governos, para as lideranças, inclusive religiosas desse mundo, e parece que, de uma maneira muito forte, estão batalhando para retirar do nosso meio os princípios da lei de Deus. Todo mandamento, todo ensinamento de não de Deus tem sido substituído por cada um faz aquilo que achar melhor. Cada um viva segundo a sua própria verdade. Então não é de assustar que ao chegarmos nos assuntos escatológicos, nós veremos o nosso Senhor Jesus, tanto em Mateus 24, quanto em Lucas 17, e também lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nós vamos ver o nosso Senhor falando sobre os dias do fim. E esses dias do fim são comparados aos dias de Noé. A palavra de Deus vai nos dizer que como foi nos dias de Noé. Como foi o quê? Como foi a humanidade? Como aconteceram aquelas coisas relacionadas ao espiritualismo? Como houve aquela mistura entre as coisas do céu e as coisas da terra? Como aquele palco do mundo antigo, um outro palco está sendo formado. Só que nesse outro palco que está sendo formado, nós teremos a epifania, ou a parousia, ou a vinda do nosso bendito Senhor Jesus, e o julgamento e o juízo e a ira de Deus sobre esse mundo, e também a salvação e o estabelecimento do reino milenar de Cristo. É isso que nós encontramos na palavra. Ainda que nós temos muitas divergências teológicas
sobre como serão esses assuntos, né? Todos os cristãos sabem disso, que o nosso Senhor prometeu e que esse mundo está prestes a experimentar essa realidade. Todavia, o que nós encontramos no nosso mundo atual, que pode ser comparado com os dias de Noé. Então, lá no texto de Mateus 24, vai nos dizer assim, que naquele tempo, né, casavam e davam-se em casamento. Compravam, vendiam, né, festejavam. Os homens estavam vivendo como se nada demais estivesse acontecendo. Até que Noé e a sua família e aqueles animais entraram para dentro da arca. Oh, irmãos, que revelação tremenda. Nós podemos dizer que nós estamos construindo a arca, né? Ou que o nosso Senhor construiu uma arca e que essa arca tem uma porta aberta pelo nosso próprio Senhor e que o Senhor tem colocado para dentro dessa arca a sua família. E não somente isso, o Senhor tem chamado os animais dessa terra, os animais de tudo quanto é espécie, os mais loucos, os mais imundos e também aqueles que não são imundos, né? E assim também nós temos recebido esse convite para entrarmos para dentro da arca. Enquanto isso, o mundo condenável caminha sem perceber nada, caminha sem notar coisa nenhuma. Então assim foi nos dias do dilúvio. O Senhor, por graça, ele chamou a Noé e ele encomendou a Noé um outro estilo de vida. E quando a palavra de Deus vai nos dizer que Noé era justo em todos os seus caminhos, o texto lá em Gênesis, o texto original, ele vai nos dizer assim, olha, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Em outras palavras, ele viveu naquela época de tanta perversão, mas a vida que ele viveu era de acordo com a vontade de Deus, ou com a luz que ele recebeu para viver naquela época. Então ele obedeceu o Senhor naquilo que o Senhor o recomendou. E por causa da obediência dele, ele e sua família e aqueles animais entraram na arca. É gostoso ler o texto, né? No capítulo 6 mesmo, no versículo... no capítulo 7, no versículo 9... Vamos ler primeiro o capítulo 6, versículo 22. No capítulo 6, versículo 22, diz assim, ó: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, Noé ouviu a Deus e obedeceu. Que lição maravilhosa! Isso é perfeição. Nós andarmos de acordo com aquilo que Deus tem comunicado ao nosso coração. Segundo lugar, no versículo 9, nós vamos encontrar assim, ó: entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Por que eu quis citar esse assunto? Então, porque nós temos nos dois textos que eu citei, escatológicos do Novo Testamento, nós temos algo muito parecido. Vamos lá, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37. Diz assim, olha: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quão preciosa essa palavra. Então, vamos conectá-la com aquele último versículo que nós vemos lá em Gênesis 7, né, onde diz que aqueles animais, tanto os imundos como os puros, eles entraram na arca de dois em dois. Então, como foi naqueles dias?
assim será na vinda do Senhor. A única diferença é que não entraremos de 2 em 2. Por isso que Paulo, quando ele está lá, explicando lá em 1 Coríntios sobre o casamento, ele vai falar do problema do jugo desigual e de como nós devemos nos preocupar com isso, porque como saberemos, ó mulher, se salvará teu marido? Né? É interessante isso, porque o texto aqui, ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer assim, ó, estando 2 no campo, um será tomado, o outro deixado. Deixa eu ler o mesmo texto em Lucas, né? Que lá nós temos um pouco mais de luz. Vamos lá. Lucas capítulo 17, partindo do versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão numa cama 2, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Irmãos, que texto precioso esse, que ensino nós encontramos aqui da volta do Senhor. Agora, como nós podemos dizer que aquele que foi deixado é o que o Senhor salvou e o que foi tirado é o que o Senhor puniu? Como que nós podemos dizer isso? Muito bem, tem irmãos dizendo isso, mas eu quero deixar bem claro isso para você. O contexto não diz isso, nem mesmo o original diz isso. Assim como só foi salvo aqueles que foram tirados desse mundo de corrupção e colocados para dentro da arca, assim também só será salvo naquele dia aqueles que forem tomados pelo Senhor, porque os que forem deixados ficarão por aqui para experimentar a ira de Deus. Quão sério é isso? E aqui, irmãos, o texto deixa bem claro que a mulher de Ló não pôde ser tomada para fora, que ainda que aquele anjo arrastou ela, o coração dela estava seguro lá dentro, porque a segurança dela era a terra. Qual é a segurança nossa? Estamos como Noé, para dentro daquele lugar seguro, ou estamos sendo contados com esse mundo, correndo atrás das coisas desse mundo, vivendo para esse mundo, desapercebidos do tempo em que nós vivemos? Isso é uma exortação, irmãos, para nos despertar mesmo nosso coração, né? Aonde nós estamos, a quem nós pertencemos. Uma das palavras que eu citei muito para um irmão ontem lá na reunião é um texto do nosso Senhor Jesus, onde ele vai dizer assim para os seus discípulos: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Tá? Esse versículo foi quase que perdido no meio do povo de Deus, porque nós ficamos só com a segunda parte. A segunda parte todos conhecem. A segunda parte diz assim, ó: no mundo passareis por aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a segunda parte. Mas o Senhor, na sua primeira parte, ele diz assim, ó: tenho-vos dito isso, para que dentro de mim tenhais paz. Engraçado, irmãos. Engraçado não, maravilhoso, irmãos, que aquela arca que o Senhor aparelhou para a salvação do mundo antigo, ela possuía uma porta.
e ela possuía uma janela. Então, quando Noé, sua família e aqueles animais entraram para dentro da arca, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Sabe que a palavra de Deus ela nos alerta sobre isso, né? Que haverá um momento em que essa porta será fechada. E quando essa porta será fechada, será tarde demais para bater nela. Então eu imagino aquele povo do mundo antigo batendo a porta da arca, né? Aquele povo do mundo antigo batendo a porta da arca, porque a chuva havia chegado, porque as águas do tsunami haviam chegado, porque as águas que eles nunca haviam tido noção delas, que eram as águas do céu, também havia chegado. Então, no desespero, não era mais possível entrar na arca. Agora, Noé e sua família e todos aqueles animais não podiam sequer dar uma olhadinha no Zap Zap para saber o que estava acontecendo lá fora. Eles não podiam sequer dar uma olhadinha no Instagram para saber o que o pessoal lá do mundo estava postando sobre o evento, se era verdade que agora a Globo, né, e os sistemas de telecomunicações mundiais estavam reconhecendo, né, que o juízo de Deus estava caindo sobre a terra. Nada disso, nada disso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando isso porque nós estamos sendo consumidos, corroídos, destruídos pelas notícias lá de fora. Aquela arca só possuía uma janela, e aquela janela apontava para o céu. Em meio ao caos, tudo que Noé, sua família e os animais podiam observar era as estrelas dos céus. Não é maravilhoso isso? Então, eles foram guardados naquela arca. E mesmo quando terminou o dilúvio, que aquela janela foi aberta, Noé não podia ver nada de como estava a terra destruída. Não, isso o Senhor tirou dos olhos deles. Eles soltaram um corvo, e como o corvo se alimenta de carne ficina, ele não voltou. E isso trouxe para Noé a certeza de que o mundo ainda estava coberto pelas águas. Então, depois de um tempo, ele soltou uma pomba. E aquela pomba foi e voltou, porque as águas ainda cobriam toda a terra. Ela voltou porque não havia lugar para ela colocar a planta dos pés. Aquela pombinha é uma figura gloriosa do Espírito Santo, porque isso também é uma realidade. O Espírito Santo, ele só pode descer, né, aonde tem vida de ressurreição. Ele não pode descer na carne morta, ele só pode descer onde tem vida de ressurreição. Por isso, não fique assustado com isso que eu vou te dizer, tá? Não existe esse negócio de batismo com o Espírito Santo em ímpio, né? Batismo de êxtase em ímpio. Primeiro é preciso a vida de ressurreição, né? Primeiro o Senhor precisa colocar a vida de ressurreição em nós, para depois Ele nos encher com o Espírito Santo, com os dons, com a frutificação, com a vida. Então, depois de uma semana, aquela pombinha foi solta outra vez. E agora ela volta, trazendo no seu bico um ramo de oliveira. Jesus é a oliveira verdadeira. Aquele ramo de oliveira anunciava para Noé que as águas da morte já haviam baixado e que havia uma nova vida na terra. Que maravilhoso isso, né? Que maravilhoso isso. Então isso acontece na vida do Filho de Deus. Quando os frutos do Espírito, quando a vida de Cristo, quando os dons espirituais começam a ser manifestos na nova criatura, sabe o que significa isso? Significa que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Bendito seja o Senhor. Assim como Noé e sua família e aqueles animais puderam povoar um novo mundo. Daqui a pouquinho, esse mundo vai ser varrido pelo justo juízo de Deus. E todos nós que estamos com Cristo, escondidos em Deus, poderemos inaugurar esse novo reino que há de ser manifesto para a glória de Deus. Bom, esse é um resumo do estudo de ontem, e eu espero que os irmãos que não participaram sejam abençoados com a palavra. Deus abençoe vocês. Graça e paz.